Olá pessoal, meu nome é Igor. Bom, nesse vídeo eu irei mostrar o uso das fórmulas lógicas. Eu vou estar mostrando como utilizar a fórmula se, dentro dela a fórmula e a fórmula ou. E também vou explicar o uso da função se erro, que é para tratar de alguns erros que vão acontecer aqui no decorrer da construção da planilha. Também vou falar um pouco sobre formatação condicional, que é para dar um visual melhor aí para a nossa planilha. Bom, e na aula passada eu expliquei a construção das fórmulas se e ou, como é que é a sintaxe e como é que eu vou colocar os valores dentro dela para utilizá-la. Então, se você não viu o último vídeo e quer aprender, vai lá, vai estar o link aí na descrição. Dá uma olhada aí e assiste a aula primeiro, se você não tem esse conhecimento ainda. É bom você adquirir, que aqui nessa planilha a gente só vai aplicar. Bom, eu vou explicar um pouco aqui sobre a planilha, bem simples, tá? Uma planilha de controle de estoque, em que aqui eu vou ter uma parte que é do meu fornecedor, aqui eu tenho os produtos que esse fornecedor me oferece e que o preço por unidade que ele oferece para eu pagar, né? Aqui eu botei um valor limite aqui, que é o tanto que eu quero pagar, é o máximo que eu quero pagar por esse produto. Ou seja, se o valor do produto tiver maior do que o valor que eu estimei aqui, ele vai me mostrar aqui que eu tenho que trocar o fornecedor. E essa é a parte de estoque. Aqui vai me mostrar o que eu tenho e o que eu posso ter, né? Por exemplo, aqui eu tenho a quantidade mínima que eu posso ter de cada produto para não perder venda. E aqui eu tenho a quantidade máxima, que é a quantidade que eu posso ter para não perder o produto. Como aqui se trata de produtos que tem uma data de validade, se eu comprar muitos eu não vou vender e provavelmente vai perder, né? Bom, e aqui eu tenho a quantidade atual, que é a quantidade que eu tenho realmente no meu estoque. Eu fui lá e conferi, eu tenho essa quantidade aqui no meu estoque. É aqui que eu vou colocar quanto que eu tenho de cada um e que ele vai me mostrar o que eu preciso fazer. Bom, e essa parte aqui é a parte que vai me mostrar as ações que eu preciso executar, né? É aqui que a gente vai aplicar as fórmulas se, e ou. Aqui é um teste, esse teste aqui vai me mostrar se eu preciso comprar, se está tudo ok com o meu estoque e se eu preciso trocar de fornecedor. Levando em consideração esses valores, aqui eu vou ter a quantidade que eu preciso comprar, se eu precisar comprar, né? E aqui eu vou ter o valor da compra individual. E no final, o valor total da compra. E aqui, como vocês podem ver, ó, tem uma parte aqui que tem trocar de fornecedor, só que eu tenho que comprar. E aqui eu tenho que trocar de fornecedor, mas eu ainda não tenho que comprar. A gente faz isso aí usando a fórmula OU. Eu já vou explicar também. Bom, então essa é a tabela que a gente vai construir. Eu vou apagar essa parte aqui, vou deletar todos os valores, todas as fórmulas. Eu não tenho nenhuma fórmula aqui mais. Só tem essa fórmula aqui de soma, eu vou deletá-la também. E pronto, a planilha está toda zerada. Aqui é a parte lógica. Então vamos começar a construção. Espera aí, antes eu vou apagar também a formatação condicional aqui. Beleza. Bom, essas quantidades aqui eu vou apagar. Bom, eu vim aqui, eu tenho o meu mercado, por exemplo. Constatei que o volume mínimo que eu posso ter de cada produto é esse. Ou seja, para banana 7, maçã 10, por aí vai. E minha quantidade máxima é essa, senão eu vou começar a perder produto por validade. E meu preço máximo que eu quero pagar é esse. E aqui tem o preço do fornecedor. Ok, então a gente vai começar colocando os valores da quantidade atual. Por exemplo, só para exemplificar mesmo, bem rápido aqui, eu fui lá no meu estoque, constatei que eu tenho 8 bananas, tenho 15 maçãs, pera eu tenho 5, melão eu tenho 5 também, mamão eu tenho, vamos pôr aí 10. Bom, tendo esses valores aqui, eu vou começar aqui fazendo o teste. Esse teste aqui, ele vai me mostrar, ele vai pegar os valores que eu tenho e vai me mostrar aqui se eu preciso comprar ou se está tudo ok ou se eu preciso trocar o fornecedor. E como é que a gente vai fazer isso? Usando a fórmula se, né, que a gente viu. Então, igual se maiúsculo, ele já vai me mostrar aqui algumas fórmulas que eu tenho e eu quero a se, né? Então deixa aí onde está. Abre parêntese. E aqui ele já vai me mostrar o que tem dentro dessa fórmula. Olha aqui, primeiro eu tenho um teste lógico, ponto e vírgula, depois o valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Que é a mesma coisa que eu tinha explicado aqui.
Sempre quando você for colocar uma... Opa, deu uma bugada aqui. Sempre quando você for colocar uma fórmula no Excel, ele vai te mostrar isso aqui. Então aqui primeiro é o teste lógico. O que eu quero testar? Eu quero que ele me mostre, esse teste me mostre, que eu preciso comprar quando? Quando minha quantidade atual for menor ou igual à minha quantidade mínima. Só que eu tenho outra condição também, que o meu preço por unidade que o fornecedor está oferecendo seja menor do que meu preço, no meu valor limite. Porque se ele for maior, eu não vou comprar desse fornecedor, eu vou ter que trocar o fornecedor. Então eu tenho dois testes lógicos aqui. Eu quero que, quando minha quantidade atual for menor ou igual à minha quantidade mínima, e o meu preço por unidade do fornecedor for menor ou igual ao meu valor limite, eu tenho que comprar. Eu quero que ele me mostre comprar. Então, como é que eu vou colocar essas duas condições aqui? Pela função e. Olha o que eu falei. Essa condição e essa condição. Então, a gente vai usar a função e. Aqui ela já me mostra aqui o lógico que eu tô. Aqui eu tô no lógico 1, depois lógico 2 e infinitamente, tá vendo? Então, qual que é o teste lógico 1? Que minha quantidade atual, eu venho aqui na célula, ele está me mostrando coluna, porque aqui eu estou usando a formatação de tabela que vem aqui com Excel. Mas se eu tivesse usando sem a formatação de tabela, também daria certo, tá? Ele só mostraria aqui a célula ao invés da coluna. Então, voltando. Meu teste 1 é minha quantidade atual, menor ou igual, qual que é o símbolo de menor? Uma setinha para cá, igual na matemática. Menor ou igual. Menor ou igual. Lembra que eu falei lá no começo? Olha aí, ó. O símbolo de maior, menor, igual, maior igual, menor igual e diferente. É a mesma coisa aqui, tá? Aqui dá uma bugada de novo. Então tá, menor ou igual a minha quantidade mínima. Ok, terminei o teste lógico 1. Ponto e vírgula, ele passou para o teste lógico 2. E o teste lógico 2 é que meu preço por unidade, vem aqui e clico, seja menor ou igual também, menor ou igual, o meu preço limite aqui, é o valor limite que eu quero pagar. Pronto, terminei meu lógico, fechei parêntese, ele fechou o teste lógico do se. Tá vendo que ele voltou para a função se. Agora, ponto e vírgula, eu vou para o valor ser verdadeiro. Se essa condição for verdadeira, ou seja, se minha quantidade atual for menor do que minha quantidade mínima e meu preço por unidade for menor do que meu valor limite, eu quero que ele me mostre comprar. E como é que ele vai me mostrar comprar? Eu escrevo aqui dentro, comprar. A gente está no valor se verdadeiro, então tudo que eu colocar aqui dentro vai acontecer se essa condição aqui for verdadeira. Então eu tenho que escrever comprar aqui. Quero que ele me mostre a palavra comprar. Para eu utilizar uma palavra dentro de uma fórmula do Excel, eu tenho que utilizar ela entre aspas duplas. Porque o Excel vai pegar todo o texto que estiver entre aspas duplas, ele vai considerar como um texto. Se você colocar sem aspas duplas, ele vai tentar considerar um número ou uma fórmula. Então a gente tem que colocar sempre texto dentro de aspas duplas. Então, comprar. Quero que ele me mostre isso, comprar. Fechei aspas duplas, ponto e vírgula, agora eu estou no meu valor se falso. Vamos chegar um pouco para cá. Se isso aqui for falso, ou seja, se minha quantidade atual for maior do que minha quantidade mínima, ou meu preço for maior do que o preço limite, ele vai me mostrar ok. Por enquanto ele vai me mostrar ok. Aquele teste que eu mostrei no começo de trocar o fornecedor, eu vou colocar depois, porque senão vai complicar muito essa fórmula aqui, ela vai ficar um pouco extensa. Mas no final do vídeo eu vou mostrar como é que utiliza ela. Então, se essa quantidade aqui for maior, eu quero que mostre ok. Ok, fechei. Terminei meu valor se falso. Fecho parênteses e ele fechou o parênteses do se. Agora está pronto. Nossa fórmula, só apertar Enter. Ele já vai me mostrar aqui ok. Por que ele mostrou ok? Porque minha quantidade atual está maior do que a quantidade mínima. Agora, se eu vier aqui e alterar, colocar 5, agora ele está menor. Ele tem que me mostrar comprar. Ok? Está funcionando. Como é que eu faço isso para todas aqui? Não preciso copiar uma por uma. Basta eu vir aqui no xizinho preto que tem do lado, apertar, segurar e arrastar para baixo. Ele já vai fazer em todas as linhas aqui. Bom, aqui já está pronta a nossa parte do teste, por enquanto. Só que ainda não está funcional, né? Não terminou. Eu quero que ele me mostre a quantidade que eu preciso comprar e o valor
quando aparecer aqui que eu preciso comprar, né? Então primeiro eu vou começar aqui com a quantidade. A gente também vai precisar usar a fórmula se, porque eu quero que ele me mostre a quantidade somente se aqui aparecer a palavra comprar. Se aparecer a palavra ok, eu não quero que ele me mostre a quantidade, então eu tenho que usar uma fórmula lógica também, se. Então, se, abro parêntese, qual que é meu teste lógico? Se aqui do lado esquerdo, no teste, aparecer a palavra comprar, eu quero que ele me mostre a quantidade que eu preciso comprar. Então, se o teste comprar for igual a palavra comprar, e lembra, a palavra a gente usa entre aspas. Aqui é a mesma coisa. Se ele for igual comprar, fecha aspas duplas, ponto e vírgula, terminei meu teste lógico. Valor se verdadeiro. O que vai acontecer se ele for igual a comprar? Eu quero que ele me mostre a quantidade que eu preciso comprar. E qual que é a quantidade que eu preciso comprar? Minha quantidade máxima menos minha quantidade atual, que é quanto que eu tenho até eu encher o estoque, né? Terminei, meu valor se verdadeiro, ponto e vírgula. Se falso, se aqui aparecer a palavra ok ao invés de comprar, eu não quero que ele me mostre nenhum valor. Eu quero que ele me mostre um tracinho, aquele tracinho de menos que tinha no começo da tabela, né? Indicando que não tem nada, tá vazio. Como é que eu vou colocar esse tracinho? Eu não posso simplesmente colocar o tracinho, porque senão vai dar erro na fórmula. Eu venho aqui, entre aspas duplas, porque também ele vai considerar um texto. Deixa eu só chegar ele para cá. Também vai considerar esse tracinho como um texto. Pronto, terminei, fecho parênteses, ele fechou o parênteses do si, tá vendo que a fórmula aqui embaixo sumiu. Só apertar OK. Nota que aí apareceu o valor 10, que é a quantidade que eu preciso comprar. 15 menos 5, 10, né? Porque aqui apareceu comprar. Se eu não precisasse comprar, vamos testar. Se eu tivesse 8, não me mostra nada, só me mostra o tracinho. Então tá funcionando. Bom, essa parte aqui também já foi. Vamos replicar para as outras, o mesmo esquema aqui. Bom, tá funcionando, apareceu comprar aqui, tudo ok. Agora eu quero que ele me mostre o valor da compra, né? Vamos só colocar 5 aqui para ficar melhor. Qual que é o valor da compra? Minha quantidade vezes o preço que o fornecedor está me oferecendo. Então aqui eu não preciso de uma formatação condicional. Simplesmente coloco igual, venho aqui quantidade vezes meu preço por unidade. E aí, aperto OK, até aqui deu tudo certo, né? Me mostrou a quantidade, mas olha o que acontece quando eu arrasto aqui para baixo. Tá vendo esse erro que deu? Pois é, ele vai me impedir de calcular a soma total aqui. Vamos só tentar aqui para vocês verem que não vai dar certo. Aqui eu quero que ele me mostre o valor dessa compra. Então, igual, soma, ou eu uso a fórmula soma e seleciono todos os valores, ou eu venho aqui e somo um por um, tá? Também dá certo, mas aqui eu vou utilizar a função soma. Aperto OK, tá vendo que deu erro. Porque ele tenta somar um valor que deu erro com um número, e aí ele vai dar erro. Nunca vai dar certo isso, né? Então, para arrumar isso aqui, a gente vai ter que usar a fórmula se erro, que eu tinha explicado no começo. Então, vamos apagar tudo aqui primeiro. Que com a fórmula se erro, se caso der um erro, eu coloco o valor que eu quiser. E nesse caso, eu vou colocar o tracinho. Que esse tracinho, como ele considerou que é uma palavra, ele não vai considerar no cálculo. Ele só considera os números. Ele expressa a palavra no cálculo. Então, se eu colocar um tracinho, ele vai desconsiderar. Então, é isso que eu vou fazer. Vou usar a função se erro. Igual, escrevo se erro. Ela já apareceu aqui, quer dizer que está certo. Abro parêntese. E aqui ele vai me mostrar. Ele vai me mostrar aqui o que tem dentro dessa função. Aqui aparece a palavra valor no primeiro termo e valor se erro. Então esse valor é o valor que eu quero que apareça se não der erro. Qual que é esse valor? É o valor que eu tinha colocado antes, né? Que é a multiplicação da quantidade vezes o preço por unidade. Esse é o valor que eu quero que apareça se não der nenhum erro. Ou seja, se ele não tentar multiplicar aqui por nada, né? Aquele erro estava dando porque ele estava tentando multiplicar um número, esse número,
por uma palavra, então vai dar erro de qualquer jeito, né? Então, se não der esse erro, ou seja, se tiver o número aqui, quero que apareça esse valor. Ponto e vírgula, mesma coisa. Agora sim, é o valor se erro. Agora, se aqui der um erro, eu quero que apareça o valor que eu vou colocar aqui agora. E qual que é esse valor? Eu quero que coloque um tracinho. Opa, aspas duplas, mesma coisa. Um tracinho, fechei parênteses. Acabou. Então, se aqui der um erro, ele vai me mostrar esse tracinho. Aperto Enter. Aqui não deu erro porque aqui tem a quantidade. Mas olha aí, quando eu puxar aqui para baixo, olha aí, agora ele me permitiu fazer a soma. Porque eu não tenho nenhum erro aqui. Eu tenho um tracinho e ele desconsidera. Bom, então a planilha aqui, até aqui ela já está funcionando, tá? Só que agora eu vou adicionar a função de trocar fornecedor. Eu quero que ele me mostre aqui também trocar fornecedor quando o preço por unidade estiver maior do que meu valor limite. Para fazer isso eu vou complicar um pouquinho essa fórmula aqui e também vou ter que usar a fórmula OU aqui na quantidade. Tem outros métodos de fazer, tá? Mas eu vou utilizar desse jeito para exemplificar e para usar também a função OU. Bom, então vamos complicar um pouquinho isso aqui. Vamos apagar isso aqui tudo aqui de novo, menos essa parte. Vamos apagar isso aqui para fazer tudo de novo. Não vai ser tão difícil não. Bom, então aqui eu vou começar a fórmula do mesmo jeito que eu comecei a outra, igual. Se, vou até chegar um pouquinho para cá, que vai precisar. Se, abre parêntese. Usando a função e, abre parêntese. Qual que é o teste lógico? Eu quero que me mostre comprar quando minha quantidade atual for menor ou igual à minha quantidade mínima. Ponto e vírgula. E meu preço por unidade que o fornecedor me oferece for menor ou igual também ao meu preço. Limite. Fechei meu e. Terminei meu teste lógico. Agora ponto e vírgula. Então nessa parte aqui é a mesma coisa. Abro aspas duplas, comprar, fecho aspas, ponto e vírgula, e aqui que está o pulo do gato, né? Aqui no valor se falso eu não preciso colocar só um valor inteiro, eu posso também colocar outra função, e também posso colocar a função se dentro dela. Então eu posso colocar a função se dentro de outra função se, que é ela que vai determinar. Pessoal, como esse vídeo está ficando um pouco extenso, para não deixar ele muito maçante, eu decidi quebrar ele em duas partes. A primeira parte é essa, e o final vai estar aí na descrição. E também vou deixar nesse cardzinho que vai aparecer aí em cima, tá? E eu coloquei ele como não listado, ou seja, só quem chegou até aqui que vai poder ter acesso a ele. Então clica aí no primeiro link da descrição e bora pro final do vídeo.